Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dando continuidade à nossa disciplina. Hoje, iniciando a nossa unidade sobre reagentes organometálicos, onde a gente vai falar aí um pouquinho das características desses reagentes que são extremamente importantes na química orgânica e principalmente na síntese, na preparação de novas moléculas, na manipulação e preparação de moléculas. A leitura complementar para essa aula, capítulo 12 do Paula Bruce, páginas 462 a 469, e o capítulo 14 do Francis Karen, páginas 608 a 616. Pessoal, nós estudamos lá na nossa unidade sobre substituição e eliminação um pouco sobre a característica do átomo de carbono quando ele está ligado a um átomo que é mais eletronegativo que ele, né? É o caso dos brometos, dos cloretos de alquila, dos halogenetos de alquila em geral, certo? Quando ele está ligado num átomo que é mais eletronegativo que ele, a gente gera um carbono eletrofílico, né? Um centro eletrofílico. Nós estudamos isso, estudamos todas as variáveis ali das reações que são possíveis. Então, nós temos isso aqui, ó, um átomo mais eletronegativo, certo? Gera um momento de polo na direção do átomo mais eletronegativo e deixa o carbono aqui, ó, deficiente em elétrons. A gente vê aqui o mapa de potencial eletrostático, a parte mais tendendo para o vermelho é uma parte que está mais rica em elétrons, e a parte mais azul, uma parte que está mais pobre em elétrons. Entretanto, existe a estratégia que a gente pode mudar a reatividade desse átomo de carbono e passar a ter um carbono não mais eletrofílico, mas agora nucleofílico. E é exatamente isso que nós temos nos compostos organometálicos, tá? Nesse caso, o átomo de carbono se liga a um átomo menos eletronegativo que ele, certo? E aí nós vamos gerar um carbono nucleofílico. Percebam, ó, se nós ligarmos ele a um metal, por exemplo, e aí daí que vem o nome organometálico, certo? O metal ele vai ser sempre mais menos eletronegativo ou mais eletropositivo que o carbono. O que isso significa? Ele prefere ficar positivo. Então, ele prefere que os elétrons não sejam acumulados sobre ele. E aí, quando a gente tem lá um carbono ligado a um átomo metálico, nós vamos ter um momento de polo na direção oposta, tá? Em direção ao carbono, e a carga parcial negativa vai ser acumulada sobre o átomo de carbono. E aí nós vamos ter o reagente organometálico, onde o carbono não será mais um centro eletrofílico, mas agora um centro nucleofílico, um centro rico em elétrons, que vai ter a habilidade de atacar centros deficientes em elétrons, tá? Os metais mais utilizados para gerar essa diferença de polaridade que geram um carbono nucleofílico são o magnésio e o lítio, tá? E aí vai nos dar duas classes de compostos diferentes, que são os organomagnésio e os organolítios, certo? O que é preciso que a gente entenda é que a ligação alquil, né, ou carbono alquílico e metal, é uma ligação altamente polarizada, tão polarizada a ponto de que ela possui um percentual de caráter iônico, tá? Então, em algum momento ali não vai ser só um afastamento de elétrons que vai gerar um polo induzido, tá? Mas vai ter realmente a separação de cargas, tá? Elétrons vão ficar sobre o carbono e o átomo metálico vai ficar deficiente em elétrons e a gente vai ter ali um cátion e um ânion, certo? Esse grau de polarização vai ficar em torno de 40% nos organolítios e 35% nos organomagnésios, tá? E aí a gente vai ter um estado de ressonância entre as formas covalentes e as formas iônicas, tá? O que seria a forma covalente? É quando nós ainda temos a sobreposição de orbitais, certo? E a forma iônica é quando essa sobreposição não existe mais e cargas são acumuladas sobre ambos os átomos. E aí, quando isso acontece, nós geramos um carbânio, tá? E nós vimos anteriormente, quando a gente falou muito sobre acidez e basicidade, que carbânions são extremamente básicos, tá? E vimos também que existe uma relação direta entre basicidade e nucleofilicidade. Então, se são muito básicos, certamente serão extremamente nucleofílicos, correto? O nome desse processo é conhecido como polarização inversa, tá? Onde nós geramos ali uma ressonância entre uma forma iônica e uma forma covalente, certo? Como eu disse, eles são extremamente básicos e isso gera uma característica muito peculiar dos organometálicos, tá? Que eles são extremamente sensíveis à umidade. Isso a gente precisa saber e precisa ser uma coisa que está bem entendida por nós. Então, se você pega um organometálico, eu trabalhei muito com organometálico durante a minha formação,
e expõe ele ao ar, né, onde a gente tem a própria umidade do ar, rapidamente ele reage com a umidade do ar, né, com a água, e ele desprotona a água, ó, leva um próton junto com ele, tá? E volta para o alcano correspondente. Então eles são muito sensíveis à umidade, e se a gente quer utilizar ele como reagente para fazer uma adição nucleofílica em algum centro eletrofílico, a gente precisa cuidar muito com a umidade, tá? Precisa tirar a umidade do sistema, deixar o sistema bem seco, para que a gente não tenha a perda desse organometálico reagindo com a água, tá? E levando ao alcano correspondente, certo? Como que os organolítios são preparados, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante também. Eles são preparados a partir de uma reação entre um halogeno alcano, tá? Então a gente usa aqui, ó, por exemplo, bromometano, certo? E o respectivo metal. O metal sólido, né? Não na forma de um sal, nada. O metal no estado de oxidação zero, tá? O metal sólido mesmo. Sobre uma suspensão de um éter, tá? Pode ser um éter dietílico ou o mais comumente utilizado, o tetrahidrofurano. A reatividade dos halogenoalcanos, obviamente, vai aumentar com o raio atômico dos halogênios, tá? Porque o metal ele precisa se inserir entre a ligação halogênio e carbono. Então, à medida que o raio atômico do halogênio aumenta, isso significa que a sobreposição de orbitais fica deficiente, tá? Porque um é muito grande e o carbono acaba sendo muito pequeno. Por exemplo, iodo, bromo, a sobreposição não é tão eficiente. Então, é mais fácil o metal se inserir entre essas ligações, certo? São espécies raramente isoladas, então a gente não consegue, na grande maioria das vezes, isolar um organometálico e geralmente a gente gera ele para usar imediatamente, tá? Então a gente usa uma expressão em química orgânica que é in situ, tá? Que é quando a gente gera uma espécie dentro do próprio balão que a gente vai fazer a reação e faz tudo ali dentro, tá? É muito comum a gente fazer isso em reagentes organometálicos. Entretanto, alguns deles são comercializados em solução. Então, é muito comum a gente comprar ele em soluções de solventes apolares, como hexano, dodecano, heptano e assim por diante. Então, dá para comprar alguns comercialmente, né, nas empresas que vendem reagente, mas eles sempre vêm em solução, né? A gente nunca tem ali um materialzinho purinho, isolado e assim por diante. Como eu disse anteriormente, para trabalhar com eles a gente tem que trabalhar na ausência de umidade de ar, né? Exatamente pelo motivo que eu falei anteriormente. Eles desprotonam a água muito facilmente por serem uma base muito forte, tá? E vão levar para o alcano correspondente. Os organomagnésios são comumente chamados de reagente de Grignard, tá? Vocês vão ouvir muito falar isso, reagente de Grignard. Vai ser esse reagente aqui, ó, quando a gente insere um magnésio entre a ligação carbono-halogênio, tá? E a gente fica com isso aqui, ó, carbono, magnésio e o halogênio, tá? O magnésio porque ele é divalente, né? Ele está ali nos alcalinos terrosos, então ele é divalente, ele faz duas ligações, ele fica ali com iodo ainda, ó. A gente vê que o lítio, ele é monovalente, tá? Ele está na família dos metais alcalinos. Então por isso que o bromo sai fora, ó, com outro equivalente de lítio, por isso que a gente tem que usar dois, ó. E fica só o lítio ligado ao carbono ali alquílico, certo? E o nome Grignard, obviamente, é decorrente do seu descobridor, né? O professor Victor Grignard, né? Que desenvolveu no início do século XX, inclusive ganhou um prêmio Nobel por isso, certo, pessoal? Bom, nós utilizamos a fórmula simplificada, né? É muito comum a gente utilizar o R lítio ou R magnésio halogênio, né? É uma forma simplificada, mas é muito importante a gente saber que existe um complexo, tá? Onde, além do magnésio se inserir na ligação carbono-halogênio, a gente tem também a complexação do solvente, por isso que tem que se usar éter, né? De pares de elétrons não ligantes do oxigênio, para estabilizar a inserção, né? O átomo de metálico inserido entre a ligação é estabilizado por essa coordenação. E aí a gente tem um reagente, porque ele não é tão estável assim. Se ele fosse tão estável assim, a gente conseguiria isolar ele, vender ele purinho, né? Mas ele só é vendido em soluções extremamente secas, né? Sem umidade e assim por diante. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, uma breve introdução sobre compostos organometálicos. Nas próximas aulas a gente vai ver algumas reações específicas que eles são, correto? Tenham um excelente dia, muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.